Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é João do capítulo 10 ao capítulo 12. Vou começar falando sobre o capítulo 11. Bom, na verdade não falando exatamente sobre o capítulo 11, porque nós já temos uma série de mensagens, tanto no YouTube como no podcast, sobre boa parte do capítulo 11. É uma sequência de mensagens temática, é um tema específico. Não sobre o texto em si, mas com um tema que tem parte desse texto do capítulo 11 do Evangelho de João como motivador. A série fala sobre o silêncio de Deus. Na descrição você encontra os links para acessar essas mensagens, conhecer essas mensagens, caso você ainda não teve contato com elas, ou até mesmo recordar para aqueles que já acompanharam quando elas foram divulgadas. Em cada uma das plataformas tem o link para as mensagens que estão na própria plataforma. Assim, no podcast você terá um link que vai dar acesso a uma página com as 8 mensagens dessa sequência sobre o silêncio de Deus. Basta clicar em cada uma e ouvir cada uma delas, uma de cada vez, né? A mesma coisa acontece no YouTube. Você vai ter o link de acesso a uma playlist com as 8 mensagens, os 8 vídeos com essas mensagens a respeito do silêncio de Deus. Sempre lembrando que para ter acesso a esse link que eu estou dizendo que estará disponível, que está disponível na descrição, tanto do vídeo como do áudio, você vai ter que acessar a mensagem no local da hospedagem dela mesmo, no podcast ou no YouTube. Na descrição, no podcast ou no YouTube, tem esse link para acessar essas outras 8 mensagens recomendadas. Se você estiver ouvindo ou assistindo em um blog, rede social, aplicativo de mensagem ou de alguma outra forma, você vai ter que acessar o local original da mensagem, onde ela está hospedada, e aí vai encontrar o link na descrição para poder acessar essas outras mensagens que eu estou recomendando. Mas vale ainda dizer que nem mesmo os sinais faziam muitos acreditarem em Jesus. Aliás, por causa dos sinais, muitos queriam era dar fim na vida do Senhor. Talvez por conta de uma realidade paralela. Penso eu que eles teriam o medo de perder poder e prestígio, que de certa forma era garantido a eles, aqueles líderes religiosos, por Roma, mesmo com uma certa dominação. Eles eram dominados, mas Roma dava àqueles líderes alguma liberdade de comando no meio da nação. Eles achavam que Jesus poderia liderar o povo numa revolta e que aí, de duas uma, ou Roma acabaria com tudo por conta do poder bélico de Roma, ou se Jesus vencesse, eles perderiam esse prestígio e esse poder. A luta contra a realidade paralela é muito presente. A luta contra a realidade, tendendo para essa realidade paralela, é muito presente nos nossos dias, onde as pessoas parecem preferir aquilo que mais agrada a elas, e indo às vezes até mesmo contra a realidade. Temos que tomar muito cuidado para não ir por esse caminho. Toda a conversa do capítulo 10 é um grande argumento para evangelismo. E mesmo assim, muitos que ouviram da própria boca de Jesus não acreditaram. É muito importante entendermos o que nós lemos ali no capítulo 10. Meditar a respeito de cada passagem, ter claro para nós a missão do Senhor e o que Ele realmente faz. Então, fica aqui a dica: leia e releia. E aí depois, leia de novo. Nós devemos conversar sobre textos que tenham esses temas sempre que possível. O capítulo 10 é muito rico em situações para nos fazer entender, observações e situações para nos fazer entender o que o Senhor Jesus realmente faz. Então, é muito importante nós conversarmos sobre essas coisas sempre que possível, tanto apresentando as ideias para outras pessoas, quem sabe para novos convertidos, como também entre os que são da fé, para fortalecer o entendimento das coisas
e sempre trazendo à memória o que o Senhor Jesus falou, fez e ainda faz. Sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, já falamos quando conversamos sobre o texto no Evangelho de Marcos. Agora, a passagem sobre os vendilhões do templo, que em João já apareceu em outro momento, eu esperei para comentar apenas agora, porque normalmente nos evangelhos ela aparece sempre depois da entrada triunfal, mas em João ela apareceu um pouco antes, nós já fizemos essa leitura. E aí então vale a seguinte ideia: eu não vejo uma contradição por João mostrar em outro momento essa mesma situação que aparece em outros evangelhos. Por que eu não vejo contradição? Porque o evento em si é confirmado. Logo, o momento em que ele aconteceu pode até gerar alguma dúvida, se foi um pouco antes, um pouco depois, em que momento realmente tudo isso aconteceu, pode até ter alguma dúvida. Porque ninguém estava fazendo uma gravação ou um documentário enquanto as coisas estavam acontecendo. Foram buscar de memória. E o Espírito Santo tocou para lembrar dos eventos que eram realmente importantes. E aí então o que fica é que a lembrança desse evento marcou e mostra que ele realmente aconteceu. Se um pouco antes, um pouco depois, não muda o fato de que realmente ele aconteceu. O momento em que os gregos querem ver a Jesus, nesse momento nós vemos no Evangelho a explicação da incredulidade dos judeus, com base inclusive nas profecias. Nós devemos conhecer as profecias, saber o que já se confirmou a partir delas, o que foi dito e já aconteceu, contar para as pessoas aquilo que já aconteceu e ter consciência pessoalmente a respeito de cada um desses eventos. Além de dar testemunho, é claro, porque aquilo que ainda não foi cumprido, logo se tornará história, como aconteceu com cada uma das situações que já tiveram o seu cumprimento na história. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.